Olá, sobrevivente! Estava com saudade. Vamos voltar ao nosso curso de uma maneira um pouco diferente, mas vamos dar continuidade às nossas atividades, né? E o nosso curso aqui, a nossa disciplina é de desenvolvimento web. A gente sabe que a gente tem vivido hoje numa era em que a internet ela ocupa um espaço cada vez mais importante, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Aplicativos web estão surgindo o tempo todo e nesse momento de pandemia que vivemos, a gente pôde observar de fato o grande crescimento de aplicações de delivery, e-commerce, todas aplicações web. Hoje em dia, o navegador é o software mais utilizado do nosso computador. E nós vamos aprender nessa aula o que, professor? Nós vamos falar sobre HTML, algumas tags básicas da linguagem HTML e vamos criar as nossas primeiras páginas web. Bom, deixando bem claro, a página web ela consiste para que a gente possa de fato ver uma página web de qualidade que a gente consegue ver hoje, a gente não necessariamente vai precisar somente de HTML. O HTML ele foi criado apenas para a gente formatar textos, né? Se a gente bem verificar, a web, logo de início, a internet em si era somente páginas contendo textos, títulos e textos ali formatados, que não tinha muita atração, né? Hoje não, hoje a gente já vê páginas completamente interativas, completamente bonitas, com um design muito bonito mesmo, páginas sensacionais, mas elas não usam somente o HTML, elas precisam do CSS, do JavaScript, que é o que a gente vai aprender nessa nossa disciplina. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai falar de HTML. Então, não se preocupe em fazer uma página muito linda, até porque você não consegue somente com HTML. A gente vai precisar da folha de estilo, que é o CSS, para dar beleza ao nosso site. E para aquilo que é tudo interatividade, aquilo que gera interação na nossa página, a gente vai utilizar JavaScript, mas a gente vai aprender nessa disciplina, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer agora é pegar um café, pegar o seu cafezinho, baixar o Sublime, instalar o Sublime e vamos para a prática, que é o que importa. Beleza, pessoal, vamos falar sobre a estrutura da nossa página web. Então eu estou dando esse exemplo aí da estrutura da página web para ficar bem mais claro, o corpo de uma pessoa. Então a gente tem como primeiro a tag HTML. A tag HTML, né? A tag de abertura e a tag de fechamento. Essa é a principal tag para que a gente possa dizer que o nosso documento é HTML. As outras tags, que são tags irmãs, que são tags que estão no mesmo nível de hierarquia, e a gente vai acabar isso vendo mais para frente, é a tag header e body. Então header, que é a cabeça, e body, que é o corpo. Então, fazendo analogia com o corpo humano, tudo que está dentro da nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas ideias não são vistos. As pessoas não conseguem ver, você não consegue ver o que eu estou pensando, quais as ideias que eu estou tendo, porque estão no header, na minha cabeça. Mas aquilo que está no body, aquilo que está no corpo, é aquilo que é visível para os usuários, visível para as pessoas. Eu não sei se deu para entender. Mas vamos lá. A tag HTML, ela especifica o início e o fim do meu documento. Ou seja, todos os códigos devem estar dentro desse escopo, né? Devem estar dentro dessas tags HTML, dentro da HTML de abertura e dentro da tag HTML de fechamento. O outro é o header, né? Que é o cabeçalho. Ou seja, aqui são inseridos todas aquelas informações que não vão ser exibidas na tela, nem todas. Existe uma tag que a gente utiliza dentro do header que ela é visível dentro da nossa página. Mas, em suma, tudo que fica dentro do header é aquilo que não vai ser visível dentro da minha página web. Dentro do header a gente insere
folhas de estilos para dar estilização no nosso site, CSS, e inclusão de JavaScript. E também a tag title, que a gente vai ver depois na prática, que é a única tag que aparece de fato dentro da minha página HTML, que ela é colocada no header, no cabeçalho da minha página. Então aqui devem estar todas as tags cujas informações não são exibidas na tela, exceto a tag title, que a gente vai ver na prática. Já dentro do body, que é o corpo da nossa página web, ou seja, tudo que vai ser colocado aqui é tudo que vai ser exibido, tudo que o usuário vai ver, tudo que vai ser visível dentro da minha página web. Os textos, os títulos, as imagens, as tabelas, os links, as listas, tudo que vai ser exibido dentro da minha página web. Tudo o que será exibido pelo navegador deve estar aqui dentro do meu body, dentro do corpo. Então a gente faz analogia com o corpo humano, com uma pessoa, porque tudo que está dentro da nossa cabeça, tudo que está dentro da sua cabeça, eu não consigo ver os seus pensamentos, as suas ideias, o que você está pensando de mim a respeito, mas eu consigo ver o seu corpo, eu consigo ver tudo aquilo que está no seu corpo, a roupa que você está utilizando, algo do tipo. Então, fazendo essa analogia com o corpo humano, header, todas as informações que não são visíveis para o usuário, inclusão de CSS, JavaScript. No body é tudo aquilo que vai ser exibido para o usuário. Mas vamos ao que interessa, vamos à prática. Vamos lá, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, eu acredito que você já fez, é instalar o Sublime. Se você não instalou, pause esse vídeo agora e faça a instalação do mesmo, ok? Então vamos lá. Após a instalação, você vai fazer o seguinte, você vai em algum lugar aí do seu computador, no meu caso eu vou aqui no meu disco D, e eu já até criei uma pasta chamada dw_uea. Eu quero que você crie essa pasta aí, e é nessa pasta aqui que a gente vai colocar os nossos arquivos HTML. Feito isso, criou a pasta, a gente vai abrir o Sublime. Aberto o Sublime, você vai fazer o que? Você vai aqui em File e vai abrir a pasta aqui dentro do nosso Sublime. Então eu vou lá, já estou até aqui, vou aqui no disco D, selecionar a pasta. Ok, aqui está aqui a pasta. Beleza, não tem nenhum arquivo ainda, e então a gente vai criar o nosso primeiro arquivo HTML. Então a primeira coisa que a gente faz é logo salvar. Eu vou salvar esse arquivo aqui e vou dar o nome de index. Por que o senhor está dando o nome de index? Porque a gente vai trabalhar de uma forma bem estruturada de como é um site de fato. Ou seja, quando você acessa um site, ele vai lá no servidor, lá onde está hospedado o seu site, e vai abrir arquivos HTML. O primeiro arquivo que ele procura é o index.html. Por padrão, ele procura esse arquivo, né? Então, quando você digita ali www.ea.edu.br, o primeiro arquivo que ele é aberto lá no servidor da UEA é o arquivo index.html. Então eu vou criar aqui index. Então vamos lá, index.html. Criei meu arquivo index.html. De novo, errei, vamos lá. Salvar, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar esse documento aqui. Então eu vou salvar aqui e salvar ele como index.html. Mas eu vou ter o cuidado, se eu salvar aqui, ele vai salvar aqui ó, em date update. Então, no caso, na minha pasta, no seu pode estar outro. Então eu vou lá no meu disco D, onde está a pasta DWEA, clicar nela aqui, e aqui eu vou criar meu index.html. Criei, ele está aqui, ó, meu index.html. Criei
o meu arquivo HTML, a minha página HTML. Não tem nada ainda, mas se você for aqui na pasta que você criou, ele tem ali uma index, né? E ele está ali com um íconezinho do navegador. Se eu clicar, ele vai abrir o meu navegador, porém ele não vai exibir nada, porque não tem código nenhum. Então vamos aqui, e agora sim eu vou colocar a codificação. Vou colocar todas as tags. A primeira tag que a gente coloca é HTML. Você vê aqui que o próprio Sublime ele já te ajuda a desenvolver, né? Se eu der um Enter aqui, ele vai criar toda a estrutura da minha página HTML, mas eu não vou criar por enquanto. Eu vou colocar HTML, fechar HTML, né? E a tag de fechamento HTML. Ele já te ajuda aqui o Sublime. Vou colocar a tag header. Quando você digita, dá um Ctrl Z aqui, quando você digita header e você já dá um Enter, ele já cria para você. Então o próprio Sublime ele já vai te ajudando a criar os teus códigos, né? Então ele tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Essa aqui é a tag header, e aí eu vou criar a minha tag, a tag body, abertura e fechamento. Até então não temos código nenhum, temos somente a estrutura da nossa página HTML. Então aqui dentro do header, lembra que a gente conversou que é que a gente insere informações que não aparecerão para o usuário, como inclusão de CSS, folhas de estilo para dar todo o estilo ao nosso site, espaçamento, cores, essas coisas, e a inclusão de JavaScript, né, para toda a interatividade dentro do nosso site vai ser com JavaScript. Lembra que eu falei que existe uma tag que ela é filha de header, que ela tem que ser aqui dentro de header, que ela aparece na nossa página. Então é a tag title. Então vou colocar aqui título do site. Ctrl S aqui para salvar logo. Se eu for aqui no meu navegador, que eu abri a minha index.html e dar-lhe uma atualização, você percebe que bem aqui, ó, ele já mudou, título do site. Então a tag title, né, a tag título, dentro da minha tag header, ela muda aqui o título da minha página web. Se eu colocar aqui só site, salvar e atualizar, você vai ver que ele muda aqui e ele vai atualizar para que o título seja site, ok? Agora aqui dentro do body, que é o corpo da minha página, é tudo que vai ser exibido para o usuário. Então eu vou colocar aqui um texto qualquer, e se eu salvar aqui e atualizar a minha página, ele já vai exibir um texto qualquer dentro da minha página web. Claro que um texto sem formatação nenhuma, é somente um texto qualquer. Um exemplo, eu quero texto qualquer, texto 2. Como é que ele vai ser exibido? Salvei aqui, atualizo, como ele vai ser exibido tudo na mesma linha. Como assim, professor? Mas eu quero pular uma linha e a gente já vai conhecer uma outra tag, que é a tag BR, que é a tag de break, né? De pular uma linha, de dar uma brecada, quebrar. O que é isso? Aqui, ó, eu escrevi texto qualquer, depois texto 2. Mas lá na minha página web, ele colocou só texto qualquer, texto 2, na mesma linha. Por quê? Ele precisa que eu faça uma formatação, que eu diga que eu quero pular uma linha, e eu faço isso através de tag, que é a tag BR. Se eu salvar aqui e atualizar, ele pulou uma linha aqui, texto qualquer, pulou uma linha. E aí a gente tem duas diferenças de tag, né? Se você olhar aqui, ó, a gente tem a tag HTML, ela tem abertura e fechamento. Você consegue ver aqui, ó, uma barra, né? A tag header, ela tem header e barra header, que é o fechamento da minha tag, abertura. Tag title da mesma forma. A tag body também da mesma forma. Mas a gente tem aqui uma tag BR.
que ela não tem. Por quê? Porque ela é uma tag diferente. O nome que a gente dá para ela é uma tag self-close, que ela fecha automaticamente, ela fecha por si só. Antes do HTML5 eu poderia fazer isso aqui, ó, BR, ou seja, dizendo que eu estou abrindo e ela mesma está fechando. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Só que porque no HTML5 não é mais preciso eu fazer isso. Não é mais preciso eu fazer esse fechamento, porque ela é uma tag self-close, ela fecha automaticamente, ela se fecha automaticamente. Então ela pula uma linha. A gente chama essa tag BR uma tag de break, para me pular uma linha, caso necessário. Uma outra tag também importante, um exemplo aqui, eu vou pular mais uma linha, BR, eu vou escrever aqui página, minha primeira página web. Salvar aqui e vou atualizar aqui minha primeira página web. Aqui ele apareceu a acentuação, mas eu vou abrir aqui com outro navegador só para a gente ver se a gente consegue. Eu vou abrir aqui com o Firefox. Que apareça esse erro. Que se aparecer com você já faz essa tratativa, né? Então deixa só abrir o meu Firefox. Eu vou copiar aqui somente o link. Ele apareceu com acentuação aqui, mas dentro, aí no seu navegador, se você não aparecer a acentuação, é porque a gente precisa incluir uma tag também, que é uma tag muito importante, que é a tag de meta. Né? E ela já vem com uma outra característica aqui. Como eu estou dizendo, o Sublime ele nos ajuda muito, porque quando eu já digito meta e se eu der um Enter, ele já cria para mim toda a tag meta. Ela vem com esse char7 e a gente coloca o TF8, né? A gente diz que a codificação que a gente vai utilizar dentro da nossa página é o TF8, para que ele suporte acentuação. Então, se você tirar esse código aqui e na sua página web der problema com acentuação, tiver algum problema com acentuação, você tem que colocar, né, para dizer que eu vou utilizar a codificação TF8 que aceita qualquer tipo de caractere especial. Então aí a gente não tem problema nenhum. E você percebe que a tag meta também ela é uma tag self-close, né, que se fecha por si só, assim como a tag BR. E uma diferença que a gente está vendo aqui na tag meta é o char7, que ela é um atributo dentro da minha tag. A gente vai ver esses atributos dentro das tags também. Olha um exemplo, eu vou tirar aqui, quando eu for digitar char7, você vê que é o ATTR, ou seja, uma abreviação que ele é um atributo. Então eu clico aqui um atributo e o atributo que a gente vai utilizar, né, o atributo valor, a gente vai utilizar o TF8, né, uma codificação que aceita a acentuação, beleza? Então se eu atualizar aqui, né, salvar e atualizar aqui, não vai mudar nada, mas aí no teu navegador pode ser que mude, que se não estava funcionando a acentuação, ele vai funcionar a partir de agora, beleza? Então vamos lá, vamos apagar aqui tudo que está dentro do nosso body e vamos agora trabalhar com cabeçalhos, tags de cabeçalho, que são H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Então digamos que eu queira colocar um título dentro da minha página, eu utilizo a tag H1. Eu vou colocar título 1, salvar. Quando eu atualizar aqui na minha página, ele já aparece título 1. Eu vou colocar um texto qualquer aqui e vou atualizar aqui, texto qualquer. Você percebe que ele já aparece na linha embaixo, não precisei dar nenhum BR.
né? Se eu colocar um outro texto qualquer aqui embaixo, vou botar aqui embaixo rapidinho, eu vou colocar um outro texto aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar na mesma linha, porque ele não tem formatação nenhuma. Então você percebe o seguinte, que quando você utiliza uma tag, ela já vem com um estilo próprio. Isso a gente vai até ver mais para frente. Como assim um estilo? Com um espaçamento que você pode ver aí, ó. Eu coloquei H1 título 1. Você vê que ele tem um espaçamento até esse próximo texto. Ele dá um espaço, né? Ele dá um espaço de um texto para o outro. Ele tem um espaçamento, ele tem um estilo padrão, digamos assim. Isso a gente vai ver quando a gente for trabalhar com CSS. Mas vamos lá. H1 a gente pode utilizar H2, botar título 2. Isso geralmente a gente pode utilizar para subtítulos, você vê aqui. E agora vamos utilizar o clássico Ctrl+C, Ctrl+V. H3, vou botar título 3 aqui, salvar e atualizar. Você vai ver que ele tem uma formatação diferente, um estilo diferente. Você vê que o texto vai ficando menor, mas ele ainda continua com um espaçamento. H4, vou botar aqui título 4, é o H4. Eu vou colocar o H5 e o H6. E o H6. Se eu atualizar aqui, o que acontece? Tá aqui, ó, todas. O título 6 é uma fonte bem pequena, bem pequenininha, que a gente pode utilizar dentro dos nossos sites. Professor, posso continuar? Até pode, mas não vai ter formatação nenhuma, porque a tag de cabeçalho ela vai de 1 até 6. Será mesmo, professor? Então tente aí. Se eu colocar o H7, você vê que quando eu coloco o H1, ó, e dou um Enter, ele já automaticamente Sublime cria para mim a tag de abertura e a tag de fechamento. Quando eu vou criar aqui, ó, o H7, você vê que ele nem aparece. Se eu colocar a tag aqui, eu vou ter que fechar. Por quê? Porque não existe. Entendeu? Se eu colocar aqui um título 7, e atualizar, você percebe que ele não tem formatação nenhuma. Ó, tem sim, como assim, professor? Como você pode provar que não tem formatação nenhuma? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, título 7, igualzinho. E vou atualizar. Você vai ver que a formatação é a mesma. Mesma fonte, o mesmo tipo, o mesmo tamanho. É a mesma. Então significa que ele não atribuiu nenhuma formatação ao utilizar o H7 porque não existe. Ele vai de 1 até 7. Então essas são tags de cabeçalho. Então a gente pode utilizar isso para títulos e subtítulos. Um exemplo, eu vou colocar H1 e aí a gente vai aprender uma outra tag que é a tag de parágrafo, que é a tag P. A tag onde eu posso inserir um parágrafo, um texto qualquer. Salvar aqui e você vai perceber que a tag de parágrafo também tem o seu estilo, os seus espaçamentos. Como assim, professor? Eu vou colocar um outro parágrafo aqui, ó, e você vai ver que ele dá um espaçamento entre um e outro. Se eu tirar os parágrafos, como é que vai ficar? Ele vai ficar dessa forma, na mesma linha. Se eu utilizar um BR, ele vai ficar dessa forma, um embaixo do outro, mas muito bem juntinho. Mas se eu criar parágrafo, para a gente ver a diferença, texto qualquer, eu vou copiar esse parágrafo aqui embaixo, texto qualquer, e você vai ver a diferença de formatação. Aqui, quando eu pulo uma linha, dou um break, ele apenas aqui pula uma linha, sim, de fato. Mas aqui, quando eu utilizo a tag parágrafo, ele dá um espaçamento entre um e outro. Você percebe que aqui, ó, ele tem um espaçamento padrão entre um e o outro texto. Então o parágrafo ele também tem, a tag parágrafo ele também tem o seu estilo padrão, e a gente vai ficar isso mais claro o estilo quando a gente estiver falando de CSS. Mas deixa eu apagar aqui e colocar um parágrafo. Como a gente está somente testando, e claro, para ficar bem mais bonito, a gente vai colocar um texto grande aqui, mas a gente não vai perder tempo em digitação. A gente vai utilizar o Lorem Y,
que também é um site, né? Então se eu colocar aqui e pesquisar Lorem Ipsum, que é textos aleatórios, Lorem Ipsum, textos aleatórios aqui, ele me dá alguns textos. Eu posso até dizer que eu quero com três parágrafos. Então ele me dá aqui, ó, 3 parágrafos aqui, ó, para me utilizar dentro do meu texto. Eu vou pegar somente um pedaço aqui de um texto aleatório até aqui e colocar aqui dentro. E aí para mim fazer os testes e atualizar aqui o meu site. Aqui eu tenho o meu título e o meu parágrafo. Posso criar um outro parágrafo aqui e colocar o mesmo texto. Poderia até ter copiado, mas vamos lá. Aqui o meu parágrafo. Ah, professor, então toda vez eu vou ter que vir aqui e estar copiando? Não necessariamente. Existe uma tag que a gente pode fazer, é colocar a tag, que é a tag de parágrafo, escrever Lorem e dar um tab, que ele automaticamente cria para a gente um parágrafo, um texto aleatório. Então está muito grande aqui, salvar e atualizar a minha página aqui, que é a página index que a gente está criando. Beleza? Então a gente pode utilizar isso. Vou criar um outro parágrafo aqui, tag p, Lorem, dar um tab e salvar. Quando eu atualizar aqui, eu já tenho 2 parágrafos aqui na minha página web. Ok? Então aí a gente viu a tag de cabeçalho e a tag de parágrafo. Vamos ver agora uma outra tag, uma tag que é o HR, Horizontal Row, né? Uma linha horizontal. Digamos aí que eu queira separar aqui os parágrafos com uma linha. Então eu tenho aqui o meu título, o meu parágrafo 1, o meu parágrafo 2, eu quero passar uma linha. Então a gente utiliza o HR, né, que é o Horizontal Row, uma linha horizontal. Se eu salvar aqui e atualizar, você vê que ele faz uma divisão aqui dentro da minha página, dividindo ela com uma linha horizontal. Então, vamos fazer até mais bonito. Eu vou apagar aqui o parágrafo de baixo, vou criar uma tag H2, botar subtítulo. Vou colocar um parágrafo, Lorem Y, e atualizar a nossa página aqui. Então a gente pode mais uma vez colocar um horizontal row, uma linha horizontal, um H2, subtítulo, e colocar um parágrafo Lorem, dar um tab, ele cria automaticamente, salvar e atualizar minha página aqui. Então tem um título, parágrafo, horizontal row separando, um subtítulo, um parágrafo qualquer, depois um horizontal row, outro subtítulo e um parágrafo qualquer. Então aí a gente viu aí sobre as tags de cabeçalho e parágrafos que a gente pode utilizar. Se você perceber, a gente está fazendo uma formatação de um trabalho científico, que é o que o HTML foi criado. Então eu já deixo bem claro para você que não adianta a gente tentar fazer tanta beleza. A gente consegue, mas não deixar perder muito tempo fazendo com que a nossa página fique tão bonita somente com HTML, que a gente pode até conseguir, mas vai dar um trabalho danado e é uma perca de tempo, porque a gente vai aprender sobre CSS. Beleza? Vou apagar aqui e vou falar de uma outra tag. Olha um exemplo aqui. Digamos aqui, se eu colocar aqui texto qualquer, texto 2. Só que, lembra que eu quero pular uma linha. Não vai acontecer isso, porque o HTML ele não vai pular linha desse tipo, ele ignora isso. O que eu preciso para pular uma linha é o BR. Ok. BR. Pulei uma linha, beleza. Funcionou perfeitamente. Ah, mas se eu quiser dar um espaço mais, professor,
que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele ignora os espaços, ele considera somente um espaçamento. Para que a gente consiga fazer esses espaços, a gente precisa utilizar códigos específicos, né, que a gente vai ver depois mais com detalhes. Mas existe uma tag que a gente pode fazer isso sem esses códigos específicos, né? Qual é a tag, professor? A tag é o pré. Então eu vou digitar aqui texto qualquer texto 2. Opa, professor, como assim? Cadê o BR? Não vai pular linha, não vai dar certo. Vamos lá ver? E olha aí como ele deixa do mesmo jeito que a gente colocou. Do mesmo jeitinho. A tag pré, ela faz com que ela especifique um texto pré-formatado. Você vê que ele tem também, ele joga um pouquinho mais para o centro, né? Então é uma pré-formatação do meu texto. Por quê? Porque eu tenho os espaços aqui, ó. Se eu salvar, ó, agora está bem colado. Então é um texto formatado. Ele leva em consideração até uma tab que eu dou aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, texto 3. Ele vai utilizar a mesma formatação que eu coloquei, com tabs e espaçamentos. Olha, eu dei um espaçamento aqui, ele deu um espaçamento aqui. Então a gente pode utilizar isso para textos pré-formatados. A gente pode utilizar dessa forma, beleza? E a gente vai agora para trabalhar com formatação de texto. Vamos lá, pessoal, e agora a gente vai falar sobre formatação de texto. Olha só, vamos lá. Eu vou criar um parágrafo aqui. Vou colocar um texto qualquer. Vou colocar aqui Universidade do Estado do Amazonas. Salvar aqui. Salvar aqui. E atualizar aqui. Universidade do Estado do Amazonas, sem nenhuma formatação específica. A gente vai trabalhar com formatação de textos agora. Digamos que eu quero colocar universidade em negrito. Então qual é a tag que eu utilizo? A tag que a gente utiliza, e olha só o que a gente vai fazer. A gente tem a tag P aqui, a gente pode utilizar a tag dentro de tag. Ó, é o B, a tag B. Tag B. Salvar aqui e atualizar. Deixa eu só ajeitar aqui, deixar bem pequenininho aqui. Você vê aqui que universidade já está negrito. Então a gente utiliza a tag B. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. A tag de formatação ela tem abertura e fechamento. Se você esquecer, você abrir a tag de formatação e esquecer de fechar, salvar, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso, ele vai colocar todo o texto negrito. Por quê? Porque o HTML, o HTML ele é interpretado pelo nosso navegador. Então ele vai interpretando linha por linha. Então ele interpreta, o navegador interpreta aqui HTML, poxa, então isso aqui é um documento HTML, beleza, então isso eu consigo ler. Ele vai ler o header, ele lê que tem um title, né, que o título que é site, e ele coloca aqui, ó, no título site. Ele lê aqui a tag meta, né, char7 UTF-8, dizendo, olha, tem que utilizar a codificação UTF-8 porque ele quer exibir todos os caracteres especiais, né, acentuação e tudo mais. Beleza. Ele lê aqui o by, quando ele lê aqui tem um parágrafo, beleza, e ele lê, opa, ele quer negritar. Então ele quer negritar o quê? Ele quer negritar Universidade do Estado do Amazonas. Fecha o parágrafo, fecha o bar e fecha o HTML. Ele negritou tudo, por quê? Porque ele encontrou a tag B de abertura para tornar um texto, formatar um texto em negrito, mas ele vai interpretando tudo e não encontra a tag de fechamento do B, entendeu? Por isso que ele negrita tudo. Olha só, eu vou colocar um outro parágrafo aqui, ó, só para você ter noção. Itacoatiara,
Amazonas. Se eu salvar e atualizar aqui, ó, tá em negrito também. Poxa, mas está no outro parágrafo. Pois bem, porque ele encontra a tag de abertura, mas ele não encontra a de fechamento, então por isso ele negrita tudo. Então se eu quero negritar somente universidade, eu tenho que fechar aqui, ó, B. Atualizo, beleza, ó, ele negritou somente universidade. A tag B é a tag de negritar, ok, mas existe uma outra, uma mais atual, que é strong, né? Vou apagar aqui, vou negritar a universidade, mas agora vou utilizar o strong. Strong, strong. Atualizo, negrita da mesma forma, ok? Agora eu quero tornar uma palavra em itálico. Eu vou colocar aqui Estado do Amazonas em itálico. Eu utilizo a tag I de itálico e a tag I de fechamento. Então se eu atualizar aqui, ó, ele tornou Estado do Amazonas em itálico. Da mesma forma, tenha cuidado na abertura, na tag de abertura e a tag de fechamento. Só que essa tag I, ela pode ser substituída hoje em dia pela N. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou utilizar a tag N, de ênfase. E o fechamento. Vai dar o mesmo resultado? Vai. De sublinhado, de ênfase, né? Estou dando ênfase. Então, universidade está negrito e Estado do Amazonas está em ênfase, está itálico de alguma forma. Ok? Agora eu quero tornar uma palavra com underline. Então eu vou colocar Itacoatiara e underline. Então a tag que eu utilizo é a tag U. Abro e fecho. Fechamento, tag U. Se eu atualizar aqui, ela fica e underline. Né? Eu posso utilizar também, pessoal, várias tags com aberturas e fechamento. Você percebe aqui, ó, que eu estou utilizando parágrafo. Aqui dentro a tag U para tornar a palavra Itacoatiara em underline, mas se eu quiser que ela esteja em underline e seja negrito, eu posso colocar aqui strong e fecho aqui antes. Strong, atualizar. Ela está em underline, mas ela está em negrito. Ok? Existem outras tags de formatação? Sim, existem muitas outras tags. Eu vou apagar aqui rapidinho. Apagar não, vou colocar aqui para baixo um outro parágrafo. Nesse parágrafo vou colocar meu nome, Paulo César Holanda da Silva Júnior. Acho é muito nome. Tem muita palavra para formatar. Vamos lá. A gente vai utilizar umas outras tags de formatação. Existe uma tag chamada sub. Então somente a palavra Paulo ela vai ficar subscrita abaixo. Paulo, você vê que Paulo está abaixo aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Paulo está abaixo, beleza? Eu vou colocar César em superescrita, né? Atualizar, César fica acima. Paulo sub, César, desculpa, sup. Rapaz, sup, né? Então vou também aqui formatar o Holanda. Existe uma tag chamada big, ou seja, de tornar um pouco grande, né? A palavra grande. Você vê que Holanda fica um pouco maior. E agora eu vou formatar o Silva para pequeno. Small. Vou atualizar aqui. Você vê que o Silva fica pequeno. O da fica normal, que a gente não atribui formatação nenhuma. E o Júnior, a gente pode atribuir uma tag que a gente diz para que o texto fique errado. A gente pode utilizar o del
é como se a palavra estivesse errada. Eu vou atualizar aqui, ele passa um traço no junho. Só que existe uma outra tag para substituir esse del, que é o strike. Vou atualizar aqui e ele fica da mesma forma com um tracejado. Ok? Então essas são algumas tags de formatação em HTML, formatação de texto. Você percebe que a gente utiliza muita tag para formatar textos, até porque o HTML foi criado para isso, para exibir textos somente, né? Claro que com o decorrer crescimento da web foi necessário utilizar imagens, interatividade, vídeo, mas em suma o HTML foi feito para textos e formatação de texto como um todo. Ok? Vamos lá, vamos para listas ordenadas e não ordenadas. Mas antes de falar listas ordenadas e não ordenadas, vamos saber como é que a gente faz um comentário em HTML, professor. A gente sabe que lá em linguagem C a gente utiliza barra barra, a gente consegue fazer um comentário, barra asterístico, asterístico barra, um comentário de mais de uma linha. Como é que a gente faz aí em HTML? Para a gente fazer um comentário em HTML, a gente faz o seguinte, a gente utiliza o sinal de menor, exclamação, traço, traço, espaço, traço, traço, sinal de maior. Tudo que a gente escrever aqui dentro vai ser comentário, vai ser textos que vão ser ignorados pelo interpretador quando o navegador for interpretar o nosso código. Beleza? Então vamos colocar aqui lista não ordenada. Lista não ordenada. Como que criamos uma lista não ordenada? A gente cria uma lista não ordenada utilizando a tag UL, desculpa. Listas não ordenadas. E LI, que são os itens da lista. Eu vou colocar aqui, ó, café. Vou colocar um outro item da lista, que é o LI. Eu vou colocar chá. Pode ser que alguém goste aí. E Coca-Cola. Se eu atualizar aqui, ó, olha como aparece: chá, café, chá, Coca-Cola. Por quê? É uma lista não ordenada, então ela não vem numerada, não vem ordenada, né? 1 café, 2 chá, 3 Coca-Cola, não. Ela vem com esse símbolo aqui, no caso, um DISC, né? Que por padrão, uma lista não ordenada, ela vem ordenada com essa imagem aqui, um DISC. Ela vem ordenada dessa forma. Mas a gente pode mudar isso aqui? Pode. A gente pode mudar essa imagem, esse desenho aqui da lista. Como a gente pode fazer? Eu vou copiar aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui uma outra lista, que é lista ordenada. Eu vou colocar aqui que ela é padrão DISC. Aqui a lista não ordenada. Eu vou colocar círcula. Porque eu posso colocar o atributo type e colocar circle. Salvar. Se eu atualizar aqui, ó, ele criou uma outra lista não ordenada, mas você percebe que a primeira lista ela ordena por um DISC e a segunda lista é por um círculozinho. Okay? Professor, mas essa primeira lista é padrão. Sim, mas eu posso colocar o tipo? Posso. Vou colocar aqui o type. Não vai mudar em nada e colocar DISC aqui. Não vai mudar em nada porque por padrão vem o DISC. Ele funciona da mesma forma. Posso chegar aqui e copiar essa lista e colocar aqui. Vou subir aqui, tá, pessoal? E mudar a lista ordenada por square. Ou seja, vai ser quadrada. Se eu atualizar aqui, olha como está a nossa lista aí, pessoal. Opa! Tem aqui o padrão, né? O DISC, o círculo e o quadrado aqui da nossa lista não ordenada. Então essa aqui é as nossas listas não ordenadas e os seus types, ok? Vou apagar aqui, pessoal, e vou colocar aqui as nossas listas ordenadas. Como que eu crio uma lista ordenada? Através da tag OL. OL eu defino que eu estou criando uma lista ordenada
E aí eu utilizo a tag LI, que é de um item da lista. LI, e eu vou colocar aqui os mesmos componentes. Café, um LI aqui para um chá e um LI para Coca-Cola. Salvar. Quando eu atualizar aqui a minha página, ele já vem ordenado, por isso que é lista ordenada. E por padrão ele vem ordenado por número. Mas eu posso ordenar por outra coisa? Pode. Aqui, lista ordenada, padrão, né? Padrão número. Mas eu posso colocar um type aqui, ó. Type 1, que já é o padrão. Ele ordena por número. Digamos que eu quero ordenar por letras, professor. Posso? Pode. Vou copiar aqui, ó. E vou ordenar lista ordenada, letra. Como é que eu faço? Eu digo aqui, ó. Eu quero que seja por A maiúsculo. Então, se eu atualizar aqui, ó, ele ordena uma outra lista aqui por A maiúsculo. A, B, C, letras maiúsculas. Quero ordenar por letras minúsculas. Então, coloque o A minúsculo aqui, salve e atualize. Então, ele está ordenado por letras minúsculas, beleza? Professor, posso ordenar por outra coisa? Pode. Por números romanos? Pode. Então, vamos lá. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Lista ordenada, vou botar número romano. Números romanos. Então, eu posso colocar aqui o I maiúsculo e ele vai ordenar por números romanos maiúsculos. E eu posso colocar o I minúsculo, salvar, ele vai ordenar por números romanos minúsculos. Ok? Está I e I, 3, será mesmo? Então vou botar mais um outro item aqui, né? Vou colocar Fanta, salvar. Você vai ver que é por números romanos mesmo, ok? Então está funcionando perfeitamente. Isso aqui é uma lista ordenada. Podemos também, eu vou apagar aqui, pessoal, fazer listas aninhadas. Um exemplo, eu vou fazer aqui, vou criar uma lista ordenada. Como é que eu crio uma lista ordenada? Eu utilizo OL, eu estou definindo que quero uma lista ordenada, e LI, que é um item da lista. Eu vou colocar melhores filmes. Salvar aqui e atualizar, ele vai aparecer aqui, melhores filmes. E eu vou colocar aqui um outro LI. Eu vou colocar aqui ranking de séries. Aqui, ó, eu vou colocar uma lista não ordenada, que é uma UL. Uma lista não ordenada. E aqui eu vou colocar um LI. Melhores filmes, eu vou colocar Norbit. Um outro filme. Diga um filme aí. Não ouvi. A Era do Gelo. Vou atualizar aqui. Olha aí, ó. Eu tenho uma lista ordenada fora e uma lista não ordenada dentro. Uma lista não ordenada dentro. E aí eu posso definir aqui o type dela por disk. Ou por circular. Ou por square. E o ranking de séries, eu vou criar uma lista ordenada. Eu vou colocar aqui o ranking de série. A primeira série é The Walking Dead. A outra série LI eu vou colocar. Vamos lá, com a outra série, La Casa de Papel. Então, se eu atualizar aqui, ó, eu tenho
uma lista ordenada fora, que lista melhores filmes e ranking, uma lista não ordenada, que lista aqui o Norbit, a Era do Gelo dos filmes, e uma outra lista ordenada dentro, que lista séries. Ok? Eu poderia definir aqui o type das séries por letra, por exemplo. Então ele colocaria dessa forma aqui. Beleza? Então a gente pode fazer listas ordenadas e não ordenadas de uma forma aninhada. Ok? Beleza? Então a gente vai para o próximo conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui. A gente já ouviu de listas ordenadas e não ordenadas. Vamos ver agora imagens. Trabalhar com imagens dentro da nossa página HTML. Vou apagar tudo aqui do meu body. Atualizar aqui, ó, sumiu tudo, beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar com image, a tag image, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente vai trabalhar aqui com uma estrutura padrão de um site. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai aqui na nossa pasta e a gente vai criar aqui na pasta do nosso site, no DW_UEA, não sei qual é o nome da sua pasta aí, eu vou criar uma pasta chamada image, padrão, tá? Padrão de uma estrutura de site a gente vai estar criando aqui. Image. Dentro dessa pasta a gente vai salvar algumas imagens. Então eu vou pesquisar aqui, junto com vocês aqui, vou pesquisar, vou botar Covid-19, eu quero imagens. E eu vou salvar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver, copiar o endereço dessa imagem. Não veio muito, eu quero só o endereço da imagem mesmo. Copiar. Também não. Essa aqui. Deixa eu abrir a imagem, tá aqui. Beleza. Vou salvar essa imagem aqui. Aqui dentro de imagem eu vou colocar ela como Covid. Ela é JPEG. Salvei ela aqui. Eu vou salvar uma outra imagem aqui. Bora ver essa aqui. Vou salvar essa. Covid-19. JPEG também. Salvei duas imagens dentro da minha pasta Image, onde ela tem que estar todas as minhas imagens. Ok? Beleza. Então vou aqui para o meu site, atualizar aqui, né, o código que a gente está desenvolvendo, a nossa index não tem nada, e não tem nada mesmo aqui no nosso body, mas a gente vai colocar uma imagem. A tag que a gente utiliza é image, IMG. A gente dá um enter, ele já cria para a gente. Então image também ela é uma tag self-close, ela fecha automaticamente, se fecha por si só. Eu não preciso definir o fechamento dela. E eu nem preciso mais fazer isso aqui, ó, que antigamente se fazia. Então, os HTML5 não precisa. Então, a tag image, ela tem um atributo chamado source. Um CRC aqui, né, um source, que é onde a gente vai colocar o link ou o caminho da nossa imagem. Lembra que a gente criou aqui, ó, uma pasta IMG e a gente tem duas imagens. Então, a gente vai colocar aqui no source a pasta, o caminho, IMG, e o nome da minha imagem. Vou botar covid.jpg. Salvar aqui e vou atualizar a minha página. Quando eu atualizo minha página, ele já abre a imagem aqui com o tamanho da imagem propriamente dita. Então você vê que ele pega todinho quase a minha página aqui, a minha imagem. Então a gente coloca somente o caminho da imagem onde está salvo essa imagem. No nosso caso aqui na pasta IMG. E tem aquela outra imagem que é Covid-19. Salvar aqui e atualizar. Covid-19 já é uma imagem bem pequena, mas ela aparece aqui, né, dessa forma. Ok? Então fica muito bem fácil. Existe uma outra forma, professor, de colocar
Uma imagem existe. Essa aqui é a maneira interna, né, que eu tenho a minha imagem salva aqui dentro do meu site, aqui na minha página Image, e tem a maneira externa, que eu poderia pegar aqui, ó, o link dessa imagem e colocar aqui no Source. Colocar aqui, salvar e atualizar a minha página aqui, ó. Ele coloca a imagem, carrega a imagem aqui. Só o seguinte, qual é o problema? O problema é que vai que o dono desse servidor aqui retire essa imagem, né? Retire essa imagem desse endereço e aí vai dar problema. Se ele retirar essa imagem, digamos aqui, é só para dar uma quebrada, salvar, ele retirou a imagem, quebrou nosso site, não vai mais abrir. Então é bem importante que as imagens que a gente utilize dentro do nosso site estejam internas ao nosso site, no caso na nossa pasta Image. Então se eu atualizar aqui agora, aqui aparece a nossa imagem Covid-19. Existe um outro atributo que é Width, para definir o tamanho, né? A largura da minha imagem. Vou colocar aqui 400 pixels, eu não preciso colocar px aqui mais. 400, ele já entende que é 400 pixels. Se eu atualizar aqui, ele já coloca a imagem 400 pixels. Se eu colocar aqui 700, salvar, você vai ver aqui a diferença, 700 pixels, e aí ele vai e dimensiona, ok? Esse aqui é a largura. Eu posso definir também a altura. Eu vou colocar aqui 500, atualizo, ficou bem gigantesca, até perdeu um pouco a qualidade. Altura, posso definir os dois? Posso, altura e largura. Eu vou botar 200, 200. A imagem não é desse tamanho, então ela vai ficar toda desfocada. Ela fica desfocada porque ela não é desse tamanho. Então é bom que a gente utilize sempre ou width ou a altura, né? Right, aqui a altura, definindo um ou outro, automaticamente ele se ajusta. Se eu tirar aqui o width, ele vai se ajustar conforme o tamanho da imagem, né? Da mesma forma, se eu tirar aqui a altura e deixar só a largura, ele se ajusta conforme o tamanho da imagem. Existe também uma maneira de a gente colocar aqui por porcentagem. Eu quero que seja 50% da minha página. De largura, a minha imagem tenha 50% da minha página. Se eu atualizar aqui, ó, ele fica 50% da minha página. Conforme eu vou diminuindo a minha página, ele diminui também, ele aumenta 50% da minha página. Ou então eu quero que seja sempre 100% da minha página na largura. Então se eu atualizar aqui, ó, ele fica 100% da minha página. Conforme eu aumentar aqui a minha página, eu diminuir a minha página, ele vai da mesma forma tá se redimensionando aqui, né? Porque eu estou colocando porcentagem. Eu coloquei aqui que a minha imagem ela tem o width, ela tem a largura de 100% da minha página. Então conforme eu diminuir e aumentar, ele vai ficar 100% da minha página. Ele tem também outros atributos importantes também. Eu vou colocar aqui somente 300 pixels, vou até atualizar aqui, ele vai ficar desse tamanho. Outros atributos é o title, o título da minha imagem. Eu vou colocar aqui Covid-19, salvar aqui. Para que serve isso? Para que quando eu passar o cursor, vou atualizar, quando eu passar o cursor, ele me mostre o título da minha imagem. Assim que eu passo o cursor, ele mostra Covid-19, né? Covid-19, porque eu estou passando o cursor, ele me mostra o título da imagem. Então esse é um atributo muito importante. Então aparece aí o nosso título da nossa imagem. Então a gente pode ou inserir uma imagem local, né? Que ela vai estar dentro de uma pasta dentro do nosso site, no nosso caso da MG, assim também como uma imagem global que a gente colocando o link de uma imagem, né? O link de uma imagem que a gente encontra, nesse caso aqui, nesse exemplo.
eu posso colocar o link dessa imagem source, salvar e atualizar aqui na verdade, ele vai aparecer a nossa imagem. Só que esse é um problema porque a gente não tem o domínio e nem a segurança de que essa imagem estará sempre disponível nesse endereço. O dono do servidor pode remover essa imagem e causar um problema para a gente. Então é muito tranquilo utilizar imagens dentro da nossa página HTML, ok? Vamos lá. Vamos agora falar sobre links, que é o carro-chefe das páginas web hoje em dia. Se você abrir qualquer site, você está repleto de links, né, que te direcionam para outras páginas, que te direcionam para o corpo da página, para sites externos, para páginas do próprio site e assim sucessivamente. E é o que a gente vai aprender hoje sobre links, ou âncoras, né, que a gente diz. Então vamos lá, a gente vai criar aqui, só vou minimizar aqui, eu vou criar aqui um título e colocar aqui título do site, salvar e atualizar, aqui o título do meu site, vou colocar aqui um parágrafo, Lauren Y, colocar um parágrafo aqui, vou atualizar, beleza, tenho aqui. Vou criar agora hiperlinks, olha só, aqui em cima eu vou criar um link e a gente utiliza a tag A de Ancora. Quando eu clicar, ele já vem com um atributo, ele já cria para a gente a tag A e o atributo href. Então a tag A é de âncora e o href é de H de hipertexto, referência, hipertexto de referenciado. Então de links, de âncora, de ancoramento. Então a gente tem aqui a tag de abertura e a tag de fechamento. Aqui dentro a gente coloca o texto que vai ser um link, né? Que quando a gente clicar ele vai direcionar para algo. Então eu vou colocar aqui, botar sobre. Se eu salvar aqui, ó, e atualizar aqui, ó, ele criou um link que é sobre. Como é que eu sei que é um link? Porque quando eu passo o cursor em cima dele, ele já me transforma numa mãozinha de clique. Se eu clicar, ele não vai para lugar nenhum, porque aqui no href eu ainda não disse para onde que ele vai. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma nova página. Então, criei uma nova página, vou Ctrl S para salvar aqui, ou vou aqui, salvar, vou salvar aqui mesmo como página de sobre.html. Salvei e agora eu vou colocar HTML. Quando eu coloco o H, ele já, se eu der um Enter, ele cria toda a estrutura para mim. O professor ele criou algo diferente, ele criou um doctype HTML. Beleza. O que significa isso? Significa que eu estou definindo qual é o tipo do meu documento, que é HTML. Essa aqui é a definição de que o meu documento é um HTML5. Se você for pesquisar outras páginas aí, inspecionar outras páginas, você vai ver esse texto até bem maior, porque são HTMLs antigos. Mas doctype, ou seja, eu estou definindo o tipo do meu documento, que é HTML. Significa que eu estou dizendo, olha, o documento que eu estou utilizando é um HTML5, então posso fazer uso de todos os recursos de HTML5. Beleza. Title, eu vou colocar aqui o título da minha página, vai ser sobre, salvar, e aqui eu vou colocar um H2, um H2, eu vou colocar aqui sobre, e aqui um parágrafo, botar um Lauren Y também, só que eu vou diminuir o texto, está muito extenso, e salvar. Ok, aqui
na página index, eu posso definir agora, que agora eu tenho aqui, ó, uma página index e uma página sobre, com a extensão .html. Se eu colocar aqui sobre .html, que é um link interno, salvar aqui essa página e atualizar aqui minha index, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele me leva para a página sobre .html, ou seja, faz a interação, me leva para uma outra página. Agora eu estou na página sobre .html. Se eu voltar aqui, ele me volta para a página index. Então, clicou aqui, vai para a página sobre, eu posso voltar para a minha página index.html. Ok? Posso colocar aqui também um hiperlink. Vou colocar aqui um A e dizer que eu quero voltar para index.html. Quando eu clicar em, botar home aqui, salvar, atualizar tudo, ó, estou na página index, clico, vou para a página sobre, e quando eu clico aqui em home, eu volto para a página index. Então você vê a navegabilidade, ou seja, a navegação que a gente está tendo agora entre páginas. Olha só, vamos mudar, vamos colocar aqui, até copiar, colocar mais, eu vou colocar aqui home, só que eu vou tirar aqui, no href eu não vou colocar nada, vou salvar. Por quê? Porque quando eu clicar aqui na home, eu não quero ir para lugar nenhum, porque eu já estou na home, mas quando eu clicar no sobre, ele vai para outra página. E lá no sobre, eu vou copiar aqui e colocar aqui sobre. Só que quando eu clicar no sobre, eu não quero que ele vá para lugar nenhum, porque eu já estou na própria página. Então, se eu atualizar aqui, ó, estou na página sobre. Se eu clico aqui no sobre, não vou para lugar nenhum, mas se eu clico no home, eu vou para minha página principal, que é a minha página index.html. Se eu clico aqui no home, eu fico aqui mesmo, porque eu já estou na index, na minha home, mas quando eu clico em sobre, ele vai para a página sobre. Então eu faço essa navegação, né, entre páginas. Ok? Beleza? Então a gente consegue fazer essa navegação. Então eu vou criar uma outra página aqui. Vamos criar uma outra página. Vou logo salvar, Ctrl S, ou vai aqui, né? File, salvar. Eu vou salvar como contato .html. Eu estou salvando, pessoal, na página DWA. Salvei. Já vou criar aqui minha estrutura HTML. Ele já cria para mim quando eu dou um Enter. Então eu só coloco H. Ele já dou-lhe um Enter aqui, ele já cria para mim. E vou dar o título da minha página, que é contato. Essa minha página contato, eu vou criar aqui um H2. Eu vou colocar aqui contato. E aqui eu vou criar uma UL, uma lista não ordenada. Vou colocar aqui Facebook, só para dar um diferencial. Instagram. E aqui WhatsApp. Ok, salvei, eu já tenho essa página aqui, ó, página contato. Se eu clicar nela aqui, ela vai abrir, ó, contato, beleza? Deixa eu até fechar ela aqui. A gente está aqui, ó, na sobre, na home. Agora aqui na nossa index, deixa eu voltar aqui para o nosso código. Na index, eu tenho que criar também um link H. E ele vai, quando eu clicar nesse link, quando eu clicar em contato, ele vai ter que abrir a página contato.html. Salvar aqui. Aqui na página, vou até copiar aqui, ó, aqui na página sobre, eu também vou colocar esse link, contato.html. E eu vou copiar tudo isso aqui, pessoal, e colocar aqui na minha página contato, que vai ser aqui. Quando eu clicar no home, ele vai para index.html. Quando eu clicar no sobre, ele vai para sobre
.html, mas quando eu clicar em contato, eu já estou na minha página contato, eu vou ficar nessa mesma página. Salvei e vou atualizar aqui, ó. Então eu tenho contato, ele vai lá para a minha página contato. Se eu clicar em contato, ele permanece na minha página contato. Se eu clicar em sobre, ele vai para a minha página sobre. Se eu clicar em home, ele vai para a minha página home. Então tem toda essa navegação entre páginas, ok? Isso é uma navegação interna. Nós estamos navegando entre as páginas do site. Eu posso fazer uma navegação externa. Um exemplo, eu vou aqui na minha index e eu vou criar um outro link. Eu vou colocar assim, Google. E eu posso colocar, quando o usuário clicar nesse link Google, ele abra o site da Google. Então, só que quando eu faço um link externo, eu tenho que colocar http://www.google.com. Então, esse aqui é um link externo. Salvar, vou atualizar aqui na minha index. Você vê aqui, ó, quando eu clicar aqui em Google, ele já abre o site da Google, ele sai do meu site em si. Então, isso aqui é navegação interna, beleza? Esse aqui já é uma navegação externa. Eu abro um outro site, posso abrir qualquer outro site, o site da UEA, qualquer outro site que você queira, beleza? Então a gente viu navegação interna e navegação externa. A gente vai ver agora uma navegação na própria página, no próprio corpo da página. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha index eu vou criar outros parágrafos e vou copiar esses parágrafos aqui para ficar bem grande aqui. Vou copiar esses dois parágrafos, salvar aqui, vou atualizar aqui minha index. Você vê que está bem grande agora. O título do site. E aqui embaixo eu vou criar um H1. Eu vou colocar aqui o rodapé. Rodapé. Vou colocar aqui um parágrafo qualquer. Vou colocar aqui um lorem Y também. Só que um texto menor. Salvar. Se eu atualizar aqui minha index, vai aparecer isso aqui, ó. Eu tenho o título do site que está aqui, ó. Você vê aqui o código. Tem bastante coisa, mas está aqui o título do site e todos esses parágrafos aqui, ó. E aqui embaixo está o rodapé e um único parágrafo. A gente aprendeu sobre navegação externa e interna, mas agora a gente vai aprender sobre uma navegação no próprio corpo do site. Então eu vou colocar bem aqui embaixo, eu vou dar um BR aqui, colocar bem aqui um link e vou botar aqui rodapé. Quando ele clicar aqui, ele vai ter que vir aqui para baixo. Então a gente utiliza ID. A gente vai aprender isso mais para frente bem melhor para que serve, mas aqui ele vai ter essa funcionalidade. Aqui dentro do meu H1, da minha tag de cabeçalho, eu posso definir um atributo ID e dar um nome para ele. Eu vou dar o nome de rodapé. O nome desse ID, desse H1 aqui é rodapé. Então, como eu defini esse ID aqui, eu posso ir aqui em cima, dizer que quando eu clicar no link rodapé, ele vá para hashtag rodapé. Por quê? Porque é um ID. Então, vou salvar aqui e olha só o que vai acontecer. Vou atualizar aqui, ele vai aparecer o link rodapé. Quando eu clicar em rodapé, ele coloca em ênfase o rodapé, para ele exibir o rodapé aqui, ó. Então, mesmo que eu esteja lá em cima, quando eu dou um clique aqui, ó, ele mostra aqui o rodapé. Ele mostra aqui embaixo porque o conteúdo é bem pequeno após o rodapé aqui, né, onde está o ID. Então, eu posso também
fazer aqui embaixo um link. Eu vou botar topo da página, salvar, e eu vou lá nesse H1 aqui e criar um ID. Eu vou chamar ele de topo. Salvei, e eu vou lá embaixo no link e colocar aqui topo, salvar. Quando eu atualizar aqui, ó, topo da página, o que ele vai fazer? Ele volta para o topo. Rodapé, topo, rodapé, vai lá para baixo, topo da página, volta para cima aqui, coloca em ênfase. Então a gente viu a navegação interna, externa e a navegação no próprio conteúdo da própria página, que é bem importante a gente aprender isso, porque a gente pode fazer a navegação na própria página. Então você vê hoje em dia várias páginas que você clica em um determinado menu e ele rola para que você possa ver o conteúdo da própria página, tá ok? Então a gente fica por aqui. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai falar de tabelas, algo que é muito importante. Se você for olhar qualquer site hoje em dia, ele é repleto de tabelas e é o que a gente vai aprender hoje. Então eu vou apagar tudo aqui que a gente desenvolveu falando de links, salvar aqui. Vou abrir a index aqui, não tem nada, que a gente vai criar nossas próprias tabelas. Então, para a gente trabalhar com tabela dentro de HTML, a gente utiliza a tag table. Só que a tag table sozinho a gente não criou a tabela de fato, a gente precisa de outras tags, que é a tr, que é a table row, que é uma linha da minha tabela, e a td, que é a table data. Então quando a gente faz isso, cria a tag table, a abertura e fechamento, a table row e a table data, a gente está criando. Vou colocar aqui nome, um exemplo, salvar aqui e vou atualizar aqui. Pessoal, apareceu o nome, cadê a tabela? A tabela está aqui, ó. Se eu colocar aqui um border na minha tabela, border 1 pixel, salvar, ele vai mostrar aqui um quadradinho, a borda da minha tabela. Então está funcionando perfeitamente. Então a minha tabela, ela tem uma linha, que é uma table row. Se a gente olhar aqui, ela tem uma linha, e um table data, só tem um conteúdo, só tem uma célula, só tem uma coluna. Se eu colocar aqui, ó, um outro table data, colocar bem aqui, ó, por exemplo, idade, salvar, ele vai colocando aqui, ó, uma outra célula ou uma outra coluna, como a gente queira falar. Então vamos criar uma tabela aqui. Eu vou tirar esse table data aqui, vou tirar também. Então table, estou criando minha tabela, tr, que é a minha table row, uma linha, e vou criar a minha td, que é a minha table data. Então eu vou colocar aqui, vou basear numa tabela que a gente conhece. Eu vou colocar nome, uma outra td, vou botar matrícula, uma outra td, eu vou colocar curso, td, eu vou colocar AP1, eu vou copiar aqui, tá, pessoal? AP2, e PF. Salvar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, salvar aqui e vou atualizar. Criei, ó, nome, matrícula, curso, AP1, AP2 e PF. Então eu tenho uma linha e 1, 2, 3, 4, 5, 6 table data, 6 células, 6 colunas, digamos assim.
Agora eu quero colocar os dados, então eu posso copiar aqui, mas eu não vou copiar. Eu vou criar uma outra table row, tr, e criar aqui as table data. O nome eu vou colocar aqui Paulo. Paulo César, TD. Eu vou colocar aqui a minha matrícula, sei lá. Eu não me lembro mais. Uma outra TD aqui, que vai ser o curso. Vai ser assim. Uma outra TD que vai ser a... Vou botar 10, né? E PF, não precisou fazer PF. Salvar aqui e vou atualizar. Então você vê aqui, ó. Eu vou colocar aqui então PF só um tracinho. Você vê aqui que ele criou aqui o nome, né? Matrícula, curso, AP1, AP2, APF, aqui o nome, Paulo César. E aí eu posso estar inserindo outros registros. E aí eu posso copiar aqui, ó. E colocar aqui, botar fulano, matrícula, a nota 10, não, vamos diminuir aqui, o cara ficou com 3, na PF ele tirou 7 pontos, salvar e atualizar. Então aqui, Paulo César, fulano, nome, então aqui a gente tem uma tabela. A gente tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então eu estou utilizando a TR, que é Table Row, a TD, que é o Table Data. Só que se olhar aqui nossa tabela, você vê que aqui o nome, matrícula, curso, ele não tem diferença nenhuma pro nome aqui, né? Eu digo de formatação. Geralmente quando você cria uma tabela, ele faz o quê? Aqui é um título, né? Ele fica diferente, né? Fica com um negrito. Só tem que negritar? Não. Existe uma outra tag que é a TH, Table Header, né? Uma table para o cabeçalho da minha tabela. Um exemplo, se eu colocar aqui, ó, TH, tirar o TD, colocar TH, olha só, e salvar aqui, ó, eu vou atualizar aqui para a gente ver junto. Ó, o que aconteceu? Ele centralizou o nome, né, e negritou, e deu um espaçamento. Então, se eu modificar tudo para TH, que é a table header, uma table de cabeçalho, definindo o que é o cabeçalho da minha tabela, vou colocar tudo isso aqui e vou salvar. O que vai acontecer? Ele vai negritar aqui tudo, colocar no centro, centralizado. Então ficou uma melhor formatação da minha tabela. Eu posso também definir a largura da minha tabela, né? Aqui dentro do atributo, utilizando o atributo dentro da tag table, eu posso colocar width e definir aqui que é 400 pixels. E aí eu vou atualizar aqui 400 pixels. Ele definiu a largura da minha tabela. Posso definir aqui também em porcentagem, dizer que a minha tabela ela tem 50% da minha página. Salvei aqui, se eu atualizar, ela fica 50% da minha página. Então se eu expandir aqui minha tabela, ele expande também. Ou então eu poderia definir que a minha tabela ela ocupa 100% da minha página. Então se eu atualizar aqui, a minha tabela ocupa 100% da minha página. Mesmo que eu diminua, ela ocupa 100% da minha página. Ok? Então criamos aqui uma tabela, utilizamos a tag table. Aqui estamos utilizando o atributo border e o atributo width. A gente utilizou uma table row com table th, que é table header, né?
uma table de cabeçalho que define aqui o que é o cabeçalho da minha tabela. Table row com table data, né, para definir os dados, as células, as informações que são colocadas dentro da minha tabela. Ok? Então criamos essa nossa tabelinha aí. Ok? A gente vai criar uma tabela. A gente vai criar essa tabela aqui, ó, que tem o ID, o nome, a quantidade e o valor. E ela tem o total e o valor total. Então, como que a gente pode criar essa tabela? Vamos criar passo a passo. Vamos criar essa tabela que tem o ID, nome, quantidade e valor, né? E tem ali o total e o valor total embaixo, que a gente vai aprender outras funcionalidades, outros atributos de tabelas. Vamos lá, vamos apagar aqui a nossa table, vamos fazer do zero, pessoal. Salvar aqui, eu vou atualizar aqui. Não tá funcionando perfeitamente. Então vou criar uma table. Vou logo definir um border, um pixel. Vou criar uma table row, uma linha. Eu vou definir o TH. TH que vai ser ID, o ID, deixa eu só dar o ID, o nome, quantidade, valor. Vou salvar aqui e já vou atualizar para a gente ver. Olha, já criou, beleza. Vou criar uma outra TR, uma table row, e definir agora o meu table data, né? Que aqui eu vou colocar o 1, table data que eu vou colocar café, definir como está aí na nossa tabela, café, um TD que vai ser a quantidade, 3, e um outro TD que vai ser o valor, que é R$3. Então eu vou copiar esse aqui para ganhar tempo. Aqui vai ser o 2. Aqui é o açúcar. Demerara. Quantidade 3, o valor é 5. Vou copiar aqui. Aqui é o 3. Aqui é o Coca-Cola. Coca-Cola. Se eu não me engano é uma Coca-Cola e o valor dela é R$7. E olhando essa imagem está errado o valor aqui, né? Porque tem a quantidade aqui. Então seria um outro valor, mas é só um exemplo, tá? Acho que você já tinha observado isso daí. Então se eu atualizar aqui, deixa eu primeiro salvar, né? Se eu atualizar aqui, ó, já aparece nossa tabela de acordo com o que está pedindo aí. Só que na nossa tabela aparece aí o total e o valor total. Então precisaria de uma outra table row. Uma table row, então um TD, só que ele quer total e uma outra TD que eu coloquei como 15 aí, né? Eu vou colocar R$15, mas eu vou mudar as quantidades aqui, tá? A quantidade tudo teria que ser um item. Que daria esse valor. Vou salvar e vou atualizar aqui. Ó, mas deu um problema. Tá aqui ó, com
tipo um vazio aqui dentro da minha tabela assim. Por quê? Nessa tabela a gente está definindo uma, duas, três, quatro células, quatro colunas. E aqui nessa última table row só defini duas table data, duas células, duas colunas. Então eu preciso fazer o que? Eu preciso agrupar, mesclar, como se faz no Excel, mesclar colunas. Então se você percebe aqui, para ficar do jeito que está a imagem, eu preciso mesclar três colunas. O total tem que ser mesclado com três colunas. Como é que eu faço isso? É muito fácil. O atributo é co-span, ou seja, eu vou agrupar colunas. Então, ó, quantas colunas eu preciso agrupar? Então vamos olhar aqui, ó. Então, como ele quer ficar no espaço total, quer ficar no espaço dessa coluna, dessa e dessa, então eu preciso mesclar três colunas. Então, se eu colocar o 3 aqui e salvar, olha o que vai acontecer. Ele mesclou três colunas, agrupou três colunas, né? Co-span, fez a expansão em três colunas. Só ainda não está igual, porque o total fica ali à direita. Sim, então vamos botar um outro atributo chamado align e botar à direita. Então tá aí. Tá praticamente igual à tabela da imagem especificada. Ok, pessoal? Então a gente utilizou o co-span para agrupar, para fazer uma mesclagem de colunas, ok? Agora a gente vai fazer essa outra tabela aqui, ó, tabela de preços. A gente tem uma linha, duas, três, quatro linhas e a gente tem aqui uma, duas, três, quatro colunas. Então vamos criar essa tabela juntos. Vamos lá para o nosso código e aí eu vou apagar aqui, deixar somente a table. Então vamos criar table row. Na primeira table row, se você olhar na imagem, ele só tem tabela de preços. Então eu vou criar somente uma TD, né? E vou colocar tabela de preços. Salvar aqui. Desculpa, salvar aqui e atualizar. Então aqui tabela de preços, ok. Só que na nossa imagem a gente tem aqui, ó, a gente tem serviços novos, trompete, trombone e trompa. Então vamos lá. Então ele precisa de mais um table row. TR e aqui é TD. São quatro. Trompete, trombone, deixa eu olhar de novo lá na imagem, é seminovos, trompete, trombone, trompete, trombone e trompa. Salvar aqui e vou atualizar. Ok. Você já vê que ó, tem um problema aqui, né? Porque a gente tem quatro células, quatro colunas e aqui em cima a gente só tem uma, então a gente precisaria logo mesclar. Então como é que a gente mescla? A gente vem aqui e coloca co-span.
quantos a gente precisa mesclar? E aí a gente conta. 1, 2, 3, 4. 4. Salvar e vou atualizar. E aí ele mescla. Ok. Só que por que ele não centralizou? Porque ele não é um TD, ele é um TH. Então mudando isso aqui, salvando, vamos atualizar aqui. TH. Beleza, fizemos isso. Vamos ali olhar novamente nossa tabela. E agora ele tem uma outra linha com valores 500, 640 e 650. Então vamos lá. É uma TR e um TD. Aqui é 500, se eu não me engano. Aqui é 600. Aqui, se eu não me engano, é 650. Eu vou salvar aqui, ó. Olha como ficou. O que aconteceu? Sobrou um espaço aqui. Por quê? Porque a gente precisa mesclar os seminovos. Só que os seminovos, ele não é um co-span, ele é um row span. A gente vai agrupar duas linhas. Então, como que a gente pode fazer? Aqui nos seminovos, a gente pode botar um row span e colocar 2. Salvar. Se eu atualizar aqui, ó, ele mesclou duas linhas, ele agrupou duas linhas. Então, como aqui eu tinha 3 células e aqui eu tenho 4, eu mesclo, né, a célula dos seminovos com uma outra célula que não tem. Ou seja, eu estou mesclando a linha, na verdade, desculpa, eu estou mesclando row span, agrupando duas linhas. Então já ficou bem parecido com a nossa tabela. Então a outra linha, visite nosso site. Então que seria um TR, um table row, né? Uma linha e um TD. Pessoal, não posso colocar só aqui, tipo, visite nosso site? Teste aí. Se você atualizar, o que vai acontecer? Olha aí onde apareceu, visite nosso site. Por quê? Porque não está a estrutura de uma página, de uma tabela. Então ela precisa table row, que é a linha, e table data, que é o dado, que é a célula. Então aqui, esse conteúdo aqui tem que estar dentro de um TD. Visite o nosso site. Só que se eu atualizar, o que vai acontecer? Visite o nosso site. O que a gente precisa fazer? E aí eu peço para o vídeo e faz. Se fez, parabéns. Se não fez, vamos fazer agora. Então o que eu preciso é somente agrupar. Então como eu quero mesclar tudo isso, agrupar tudo isso, então são 4. Então aqui, como eu quero mesclar aqui as células, as colunas, digamos assim, então é co-span. Co-span 4. Então aí ficou perfeito de acordo com a tabela que eu mostrei para a gente copiar, ok? Então a gente fica por aqui. Eu peço que você faça o exercício, né, que está disponível aí para vocês, a atividade. Siga todo esse vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo longo, mas que é de grande importância para o teu aprendizado. E a gente se vê na próxima aula. Beleza?